Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, em mais um dia na perseverança, segundo aquele que nos fortalece, aquele que nos capacita, aquele que nos direciona, aonde dele, por ele e para ele são todas as coisas. Sem ele, nada do que tem havia sido feito. Aquele que o fato de não sermos consumidos segundo a sua infinita bondade e misericórdia que se renova a cada manhã. A palavra nos diz que somos como ovelhas levadas ao matadouro todos os dias. A sua ira durou um momento para aqueles que se arrependeram e abandonaram a ira do pecado. Crucificaram as paixões da carne na cruz. Bem-aventurado aqueles cujas transgressões lhes são perdoadas, uma multidão de pecados lhes são encobertos, através do único mediador entre Deus e homens, e nova criatura que não retrocede como que outrora, mas uma nova mulher, um novo homem, sempre com um bom ânimo, coração bem disposto, segundo aquele que nos faz vencer todas as adversidades, seja qual for, dia após dia estamos no bom ânimo, jamais cocheais em dois pensamentos, pois só há dois senhores, a um havei de servir, a outro rejeitar, a um amar, o outro odiar. Não se deis vencido pelo mal, mas antes vencei o mal pelo bem constantemente, sujeitando ao Senhor e resistindo ao maligno, e ele fugirá de vós. Todo aquele que faz a vontade do Senhor segue na submissão de coração. A submissão de coração, ele herdou tudo do Pai, aquilo que ele mesmo formou pela submissão, a obediência, a reverência, a retidão, bebendo do cálice, fazendo a comida e a bebida do Pai, aquele que disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito segundo a minha vontade, mas segundo a tua. E ele bebeu do cálice, e assim ele disse para alguns que queriam beber antes dele, não podeis, mas após mim, todo aquele que perder a sua vida por amor do meu nome, todo aquele que negar a si mesmo, carregar a sua cruz, vir após mim, também beberá do cálice. Aqueles que alcançam uma estatura mediana daquele que é a plenitude de Deus, aonde ele nos concede poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, aonde as armas da nossa milícias não são terrenas, mas poderosas para destruir os principados e fortalezas, aonde agindo ele, quem impedirá? Aquele que já dizia, antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa contender com o oleiro. Por acaso o barro pode instruir o oleiro? Tudo segundo a sua infinita bondade e misericórdia, e ele contempla lá do alto todos aqueles que estão a proceder algo, seja a boa conduta pela condução do seu espírito, tanto em palavras como em atitudes, assim como aqueles que seguem sempre desviando tanto para a esquerda como para a direita e não consegue andar na retidão, uma vez que seu espírito é reto. E assim o Senhor é aquele que traz o galardão. Ele traz o galardão de acordo com a conduta de cada um. Ele nos conhece pelas atitudes, assim a palavra nos diz. Conhece tanto os bons como os maus, os que rejeitam a sua verdade, não alcança a libertação, não alcança a justificação,
Ele disse: muitos são os que declaram a sua própria benignidade, mas ele os conhece, nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. A palavra diz que lá do alto ele contempla tanto os bons como os maus, e nada passa desapercebido dos seus atentos olhares. Melhor para quem está sempre com o coração voltado e bem disposto em fazer a vontade daquele que tudo opera e executa, aonde os seus planos são sempre de nos fazer prosperar, jamais causar dano algum, assim a palavra nos diz, mas jamais agarrais um conceito e soltai a outro, assim como ele é benignidade, tudo coopera para o bem daqueles que o amam, assim também ele é ira e indignação para aqueles que rejeitam a sua verdade, assim a sua palavra nos diz. Por isso, estejais sempre atentos, sejais instruídos por aquele que nos concede os planos sempre de nos fazer prosperar, jamais causar dano quando há obediência a ele, mas quando se rejeita, há consequências. A observância a seus estatutos e mandamentos nos traz sempre benevolência, mas a rebeldia, aqueles que não atentam para os estatutos e mandamentos, há consequências, porque assim como ele é amor e benignidade, tudo coopera para aqueles que andam segundo a sua fé, no autor e consumador da nossa fé, o Criador, dele, por ele, para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. Assim também ele é ira e indignação para aqueles que rejeitam, pois Deus concedeu o seu unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida com abundância e alcance a ressurreição do último dia. Mas aquele que coloca outro fundamento, seja suas doutrinas meramente humanas, ordenanças por homens, estão sobre a ira do Senhor por rejeitar e chama Deus de mentiroso. E ele não nega-se a si mesmo, sendo a própria verdade, ainda que alguns estão na infidelidade, ele continua sendo fiel para julgar com justiça, com equidade, na imparcialidade e exercer o direito. E mais um dia ele é aquele que nos diz: eis que trago o vosso galardão, assim nos diz o Senhor.